Olá, eu estava relendo algumas partes deste livro aqui, Arquipélago Gulag. Eu vou ler para você e fazer uma breve reflexão a respeito deste livro, que não é um livro qualquer. O autor é um russo chamado Alexander Solzhenitsyn. Você que nunca ouviu falar deste nome, ele ganhou inclusive o Prêmio Nobel por conta deste livro. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, naquele período em que Stalin começou a fazer parte dos aliados para atacar a Alemanha. Inclusive ele esteve no fronte de Stalingrado. Então, se você pegar um pouquinho a história, você vai entender o que é uma das um dos períodos mais intensos e tensos da Segunda Guerra Mundial foi o ataque a Stalingrado, que era uma das cidades principais da Rússia. Mas eu quero falar desse livro que você não pode deixar de ler um dia. É um livro que retrata uma realidade brutal e cruel. Se você acha que os campos de concentração é criação nazista, meu amigo, você está completamente enganado. Isso começou na União Soviética, chamado Arquipélago Gulag. Eram exatamente como os campos de concentração que foram encontrados na Alemanha. A Rússia tinha esses locais em que colocavam milhares e milhões e milhares de russos foram destinados, sentenciados a morrerem nestes gulags. Eram locais isolados. Inclusive a Sibéria, um lugar muito frio, era muito usado para isso. Inclusive Dostoiévski foi para um desses gulags. Eu quero ler aqui, este autor, ele esteve por anos no arquipélago Gulag. E ele retrata, com requintes de detalhes, toda a crueldade, o que ele conseguiu captar e colocou nesse livro aqui. Inclusive esse livro aqui é até uma síntese, ele é muito mais extenso. Então, eu convido você a conhecer este livro, a ler, porque você vai se impactar. Aquilo que eu falo, é a leitura, somente a leitura é capaz de um efeito transformador de mentalidade. Você pode assistir resenhas, inclusive eu tenho muita suspeita de canais de resenhas, porque se você tem interesse em assistir resenhas, é porque você não tem pretensão de ler o livro, de ler nenhum livro. Você quer assistir resenhas. O convite é que eu não faço resenhas. Vou até repetir isso em vários vídeos. Este canal, ele não está, a finalidade desse canal não é para resenhas. A ideia aqui é conscientizar você a ler o livro. O que eu faço aqui é ler partes dos livros que eu acredito ser importantes, faço uma reflexão, discorro uma reflexão, na intenção de conscientizar você a ler o livro, não fazer uma resenha de ponta a ponta, 30 minutos, 20 minutos de resenha, como tem muitos canais, e desconfio até que os que fazem resenha nem leram o livro, são resenhas das resenhas, né? Então, eu não estou sendo contra que você assista canais de resenha. Faça, mas na intenção de ler o livro. Tá, vamos lá. Vou ler algumas partes aqui. Se contasse aos intelectuais, ele escrevendo aqui no capítulo 3, se contasse aos intelectuais tchecovianos, para quem não sabe, Tchekov era um autor russo, que escreveu vários livros, e também escrevia peças de teatro, que comprimiram, o que eles faziam no arquipélago Gulag, apenas alguns relatos, para você ter uma ideia, que comprimiam. Se eu contasse aos intelectuais que comprimiriam crânios com aros de ferro, que mergulhariam as pessoas em banheiras com ácido, que as torturariam, nuas e amarradas com formigas, com percevejos, que pegariam varetas incandescentes tiradas do fogareiro e cravariam no orifício anal, e que, na variante mais branda,
torturariam por uma semana com a privação do sono, com sede, e que surrariam até deixar em carne e vida. Isso é uma situação mais branda, ele dizendo. Nenhuma peça tchecoviana teria chegado ao fim. Todos os heróis teriam ido para o manicômio. Aquilo foi usado. Olha só, ele faz uma reflexão após este relato. Estamos falando aqui no período medieval, coisa de 500, 600 anos. Relativamente recente, na contemporaneidade. Olha o que ele diz aqui. Aquilo foi usado no florescer do grande século XX. Agora. Nunca, numa sociedade concebida de acordo com os princípios socialistas. Veja a ironia aqui, hein? Em tese, o pensamento e os princípios socialistas visam igualdade, liberdade, fraternidade, lutam pelo direito do ser humano, por uma sociedade justa. Poxa, né? Não é totalitária. A palavra democracia é proferida aos quatro ventos pelos socialistas, pelos que se dizem detentores dos direitos em prol do coletivo, da humanidade, contra os ditadores. Mas vejam só Stalin, Mussolini, dentre outros ditadores, que sempre usou no discurso palavras como democracia e igualdade, nos anos em que já voavam aviões. Olha o que ele fala. Isso tudo aconteceu numa sociedade concebida de acordo com os princípios socialistas nos anos em que já voavam aviões. Ele quer dizer, em meio já o ser humano em tese evoluído, com toda a tecnologia, em que surgiram o cinema falado e o rádio, e de modo algum por um só malfeitor, não é um caso isolado, olha o que ele fala, num lugar oculto. Não foi uma coisa de uma pessoa só, específica, pontual, não, mas por dezenas de milhares de pessoas bestializadas, especialmente adestradas, contra milhões de vítimas indefesas. Isso é uma realidade. Este livro, inclusive, foi proibido. Stalin perseguiu Alexander Solzhenitsyn, queria matá-lo, assim como ele fez com muitos escritores russos que denunciaram o regime totalitarista na União Soviética. Muitos foram mortos, ele matou inúmeros, inclusive ele matou até, enfim, tem toda a história aí, não vou ficar falando para não perder. Tem biografias de Stalin aí que você vai saber quem foi o demônio que era o Stalin, que muitos defendem, lamentavelmente, como um grande líder, sabe, como se fosse uma pessoa, como, dá um exemplo aqui, como Einstein, né? Enfim, que contribuiu para a humanidade com muitos benefícios e descobertas. Não. Stalin foi um assassino brutal, ditador, um demônio. Então, aí ele fala aqui mais para frente, nenhuma instrução, nenhuma educação, nenhuma experiência consegue de modo algum nos preparar para a maior de todas as provações da vida. Ser preso por nada e ser investigado por nada. E era assim, era simplesmente assim. Igual, só outra referência para você ler, parecida, que Franz Kafka, que é um escritor, acho que austro-húngaro, algo assim. O nome do livro é O Processo, e que muitas pessoas simplesmente eram presas porque o sistema designava que teriam de ser presas. No livro O Processo, tem até um personagem específico que ele simplesmente ele vai preso e não sabe por quê. Ele começa a interrogar qual foi o crime dele, enfim, é um desespero, é um livro espetacular, o nome é O Processo. Vou até comentar sobre ele aqui depois. Mas vamos lá. Finalizando, é preciso dizer a si mesmo, Alexander Solzhenitsyn dizendo aqui, é preciso dizer a si mesmo, na soleira, a vida está acabada, um pouco cedo, mas não há o que fazer. Nunca mais voltarei à liberdade, estou condenado à ruína. Os entes queridos morreram para mim e eu morri para eles. Meu corpo, a partir de hoje, é inútil para mim. É um corpo alheio. Olha que
profundo a escrita dele, como leva às mais altas reflexões isso. Só o meu espírito e a minha alma, ou seja, só o meu espírito e a minha consciência continuam sendo caros e importantes para mim. Só vence quem renunciou a tudo. Este era o estado de consciência de quem estava ali. Ele percebeu, escrevendo, analisando, ele refletindo. A única forma de eu passar por tudo isso é eu convencer a mim mesmo que eu não existo mais. Acabou, já estou morto. Sou um morto-vivo. O que vier é lucro, digamos assim. Então fica a recomendação desta leitura, porque, repito, a leitura é o maior poder de transformação de mentalidade. E após essa leitura não tem como você mentalmente ficar o mesmo. Você vai refletir bastante. Até mais.